Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos na nossa série de mensagem O Mecanismo, destravando a sua mente através da Bíblia. E eu queria compartilhar algo bem interessante com você. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz que Jesus começou a pregar a palavra do reino, dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí você pode perguntar: mas pastor Joaquim, o que quer dizer arrependei-vos? É chegado o reino dos céus? Essa palavra arrependei-vos, Jesus usou uma palavra grega para isso, chamado metanoia. Metanoia é a junção de duas palavras no grego, que quer dizer mudança de mentalidade. O que Jesus estava dizendo era mais ou menos o seguinte: para ter acesso a tudo que o reino de Deus tem para te oferecer, para ter acesso a toda a benevolência, bondade de Deus na sua vida, para ter acesso a tudo que Deus tem planejado e projetado para a tua história, você precisa ter uma mudança de mentalidade. Para isso nós temos que voltar desde o início. Adão, quando foi criado, ele foi criado com toda a sabedoria que existia, para dar nome a animais, para fazer coisas que nós nem podemos imaginar o que ele fazia. Mas a mente dele estava completa. Por causa do pecado de Adão e de Eva, a mente do homem começou a se corromper. Se corromper a tal ponto que foram criados crenças limitantes, foi criada a questão da religiosidade, a questão de um monte de barreiras mentais que atrapalhou o homem a ver, de fato, o plano de Deus para a vida dele. É tanto que Deus teve que intervir na história humana, segundo a Bíblia, em diversos pontos, em diversos momentos da história. O homem se juntou todo mundo para ficar num canto só e o propósito de Deus era espalhar sobre a terra. Está lá em Gênesis capítulo 11. Então o homem não conseguia ver mais a grandiosidade do plano de Deus. Por isso que quando Jesus veio nesta terra, ele pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós sabemos que com a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, que está agora habitando na terra, habitando em nós, né, ele vem nos renovando, nos dando a mentalidade de Cristo, nos dando uma mentalidade renovada, uma mentalidade que dá para a gente ver além das nossas expectativas. E nessa série de mensagens nós estamos lhe chamando a isso, a ter uma mudança de mentalidade, de como você vê as coisas. Então, a forma como eu me enxergo é a forma como as pessoas vão me ver também. Se eu me enxergo como um fracassado, um derrotado, um perdedor, as pessoas vão me enxergar também assim. Então, e tudo é uma questão de mudança de mentalidade. É onde eu te chamo a transformar a sua mente através do conhecimento bíblico. Então vamos lá, só para que você tenha uma noção de tudo que a gente vai estar falando aqui na nossa série. Um exemplo disso, bem claro, é na história de Davi. Davi, não sei se você sabe, mas Davi, ele nasce num contexto familiar totalmente conturbado, né? Tem alguns estudiosos que dizem que Davi não era nem sequer filho da mesma mãe dos seus irmãos, era filho de um caso extraconjugal de Jessé, segundo alguns teólogos. E é interessante que Davi ele é rejeitado. Davi ele era ruivo, segundo também historiadores, e por ser ruivo ele já levava uma marca de maldição sobre a sua vida, porque tinha toda uma questão de Adão, que parecia com Adão, porque a palavra Adão quer dizer avermelhado, enfim, aquela coisa toda. Davi ele cresce cheio de traumas. Só que Davi sabia quem ele era em Deus. Davi foi colocado no pior serviço daquela época, que era pastorear ovelhas. Mas ele pastoreava com amor, com dedicação, ao ponto de matar urso e leão para proteger as ovelhas. Só que a maneira como Davi se via. Davi, quando foi sido ungido rei na casa do seu pai, ele agora recebe o Espírito Santo na vida dele e ele entende: eu não sou mais aquele Davi pequenininho, frágil, não. Eu agora sou ungido do Senhor. E nesse inteirinho, Davi começa a ver aquilo que ninguém
via. Quando ele chega e vê o gigante Golias, capítulo 17 de 1 Samuel, ele vê o gigante Golias e Samuel ele deixa registrado o que os camaradas falaram do gigante. O gigante é alto, o gigante é isso, o gigante tem tantos côvados de altura, o peso da armadura do gigante, o capacete do gigante, a espada do gigante, enaltecendo o gigante. Mentalidade pequena, mentalidade travada. Olha para o problema e vê como o problema é gigantesco, como o problema é grande, é impossível de ser resolvido. Quando Davi chega com a mente destravada, uma mente renovada, Davi não olha para o problema, mas ele olha para a oportunidade que esse problema está trazendo para ele. Ele vai perguntar e dizer, peraí, o que é que vão dar para o homem que derrotar esse gigante? E eles dizem, isenção de imposto para ele e para a família por resto da vida. Não paga imposto. Segundo, vai casar com a filha do rei. Aí Davi cresce e agora Davi começa a dizer, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Mente renovada. Ele não estava olhando para o gigante, ele estava olhando para a oportunidade de casar com a filha do rei e ter isenção de impostos. Então ele disse, esse problema, se eu resolver, eu vou ter esse benefício. E Davi foi para cima, confiando, lógico, em Deus, colocando as suas forças primeiramente em Deus, mas acreditando que o Deus que tinha ungido ele não iria abandoná-lo. O Deus que tinha dado a ele força para matar urso e leão, também daria força para ele matar o gigante. E assim Davi vai para cima, com a mente renovada. E o gigante vem para ele dizendo, eu não sou um cachorro para você vir com pau e pedra. Mas Davi diz, olha, você pode vir com tudo que você tem. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Davi, ele sabia quem ele era, sabia quem estava com ele. E com a sua mente renovada, ele avança e vira o rei Davi. Davi, ele falava, ele entendia o que ninguém entendia. Ele sabia entender muito bem o que era uma pessoa que tinha a proteção de Deus e o que era uma pessoa que não tinha a proteção de Deus. Em terceiro lugar, Davi realizava o que ninguém realizara. Então, quando nós temos uma mente renovada, a gente começa a executar aquilo que ninguém mais consegue executar. Porque a gente vai deixar de focar no problema e a gente vai começar a focar na solução desse problema. Então, eu te convido aqui a já compartilhar, deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e não perder o próximo episódio dessa série, O Mecanismo, destravando a sua mente através do conhecimento bíblico. Que Deus abençoe.